Estamos à conversa com Luís Patrão, treinador do Estrela Escourelense. O Escourelense, na primeira fase, ficou em segundo lugar com 33 pontos. Na segunda fase, ficou também igualmente na segunda posição, com 17 pontos, e comemorou a subida à elite. Luís Patrão, com o campeonato terminado, já com mais calma e serenidade, que balanço pode fazer deste campeonato, que também foi de sacrifício e de sofrimento? Antes de mais, obrigado, Paulo. Obrigado a toda a antena da Rádio Nova Antena, pela oportunidade que nos vai dando de nós podermos falar um pouco sobre os nossos clubes. Penso que é muito importante e o trabalho que está a ser feito por esta rádio tem sido de veras fantástico, porque enaltece não só o trabalho que é feito pelas pessoas que fazem parte da direção dos clubes, como também pelos jogadores e treinadores e toda a estrutura que fazem mover esta paixão que é o futebol. Respondendo à sua pergunta, faço um balanço extremamente positivo. O campeonato, como todos nós sabemos, foi dividido em duas fases. Uma primeira fase que seria uma fase regular de apuramento para que 3 equipas pudessem juntar-se a mais 3 na outra série e disputar a divisão da elite, o acesso à divisão da elite, e com isso nós conseguimos atingir todos os objetivos, sabendo que na primeira fase seria mesmo esse o objetivo, seria entrar nesses 3 primeiros lugares que pudessem dar acesso à disputa da subida de divisão, mas nós tivemos sempre ao longo da época as situações controladas, nunca passámos por situações mesmo de tentarmos ou de passarmos por fases em que as coisas estivessem fora do nosso domínio. Chegámos ao segundo lugar, tentámos nessa primeira fase dar a oportunidade a todos os atletas poderem dar o contributo à equipa, para podermos criar um grupo forte, porque uma equipa de futebol deve assentar sempre no seu grupo e não num ou outro jogador ou num ou outro 11 tipo. Conseguimos de facto motivar os jogadores para que chegássemos a esta fase final e todos os jogadores estivessem preparados, não só psicologicamente mas também fisicamente, com ritmo de jogo, para que pudessem dar esse contributo e no fim podermos atingir esse objetivo, sabendo de antemão que eram os 3 primeiros lugares, mas sabendo que, como disse também ao longo de toda a época, se pudéssemos ficar em segundo não queríamos ficar em terceiro, e se pudéssemos ficar em primeiro não queríamos ficar em segundo. Foi o que veio a acontecer. Ficámos em segundo lugar nesta fase final. Quanto a mim, de forma muito merecida, fizemos um trabalho extremamente positivo. Todos os atletas se envolveram e criaram um compromisso muito forte com o clube e com aquilo que era o nosso objetivo, e por isso chegámos ao final e conseguimos comemorar a tão desejada subida de divisão. Também estive a ler no seu Facebook, um desabafo, uma carta, entre aspas, que colocou, deixando um pouco aquilo que lhe ia na alma neste término de campeonato. Falou de um balanço que faz enquanto treinador, e o que é que vai na alma de Luís Patrão no término deste campeonato? Foi uma resposta a todas as críticas que existiram o ano passado, a tudo o que correu menos bem o ano passado? Não, repare, a crítica faz parte do futebol, e quem não quer ser criticado não pode andar no futebol, não pode estar ligado a instituições, não pode estar na política. Portanto, a crítica faz parte. Agora, nós devemos sempre ouvir a crítica, desde que ela seja feita com algum sentido. Nós, por vezes, ouvimos críticas que não fazem sentido nenhum, porque não são essas pessoas que nos criticam que estão presentes no treino, que estão presentes no nosso trabalho diário. São os jogadores, é a direção, são alguns sócios que nos vão acompanhando. Mas a resposta nesse desabafo, como o Paulo diz, na minha página de Facebook, tem a ver com agradecimentos a toda uma estrutura que foi criada e que foi responsável porque nós pudéssemos ter todas as condições para que pudéssemos chegar ao fim e conseguimos atingir esse objetivo. E criou-se aqui, ao longo destas 2 épocas em que estive no Escourelense, aqui uma nuvem que nós tínhamos que descer divisão o ano passado, e o que não foi verdade. Nós, ano passado, apenas nos mantivemos na divisão de honra, porque foi criada com a abolição da terceira divisão, foi criada uma divisão de elite, e nós apenas não subimos a essa divisão de elite, mantivemos na mesma divisão. Com todas as contingências, e penso que já atrás já falámos sobre isso, não é importante agora estar a relembrar, mas com todas as dificuldades, nós deparámos o ano passado com a saída de muitos atletas que já estavam há alguns anos no clube, de muito valor, que se veio a confirmar o valor deles precisamente para o Oriolense, portanto, neste caso, que foi a maioria, onde se deslocaram a maioria dos jogadores que faziam parte do plantel do Escourelense, mas nós tivemos que reestruturar tudo de novo, sabendo que seria muito difícil, porque temos um campo com piso de terra batida e que teríamos que ter um trabalho muito árduo semanalmente para podermos conseguir esse objetivo. Ficámos em 10º lugar. Normalmente esse 10º lugar nunca nos dá a descida de divisão, como eu digo, não foi esse o caso. Como em todos os clubes, portanto, todos os clubes têm fases boas, todos os clubes têm fases más, e nós podemos ver este ano, pelos clubes que lutaram pela fase de descida do Campeonato Distrital na divisão da elite, relembro, Calipulense, Montrigo, Portel, o próprio Estremoz, são clubes que já com muita história
neste campeonato, alguns já campeões distritais e que passaram uma fase, passaram um campeonato menos bom, só que não os penalizou com a descida de divisão ou com a não manutenção na divisão em que estavam. No caso do Portel e dos Extremosos e Calipense ainda está tudo em aberto, ao dia que estamos a fazer esta entrevista ainda está tudo em aberto, mas é só para relembrar que o Escoralense não desceu de divisão, o Escoralense apenas fez uma época menos positiva fruto dessas condições que foram, as circunstâncias que foram criadas no elaborado dessa época, onde todos os jogadores, a maioria dos jogadores saíram, ficámos apenas com 6 ou 7 jogadores do plantel anterior, alguns deles nem sequer eram opção perante as equipas técnicas anteriores, e nós fizemos esse aproveitamento desses jogadores que menos jogavam e quiseram fazer parte desse plantel. Fizemos um campeonato digno, nunca fomos humilhados em lado nenhum, a equipa foi sempre muito competitiva, fomos sempre respeitados e sentimos sempre esse respeito por parte das equipas adversárias, mas a soma dos pontos não nos favoreceu porque tivemos, como também já disse, e o ano passado no balanço da época falei sobre isso, tivemos muitas incidências que são próprias do futebol e que em nada nos ajudaram e por isso fomos depois atirados, entre aspas, para a divisão de honra, portanto mantivemos na mesma divisão. Sempre podemos disputar a divisão da elite, que era a divisão em que, por direito e por toda a história que o clube tem, não nos permitiu, mas nós sabíamos que seria uma passagem porque tinha muita confiança no meu trabalho, tinha muita confiança na direção que apostou em nós, e nós, equipa técnica, tanto em mim, como o João Carlos, como o Nuno Anjos, como o Rui Salgado, que depois veio fazer parte mais tarde da nossa equipa técnica, que apostaram em nós novamente. Nós sabíamos que era um trabalho árduo, percebemos que havia uma grande vontade por parte das pessoas que nós nos mantivéssemos na equipa e por isso trabalhámos em cima disso, em cima desses objetivos, que era o regresso à divisão, portanto, à mais alta divisão do distrital, neste caso à elite, e podemos ter e estarmos entre os melhores clubes deste distrito, que é o sítio onde o Escoralense deve estar. Após essa época menos positiva e esta época bastante mais positiva, após viver tudo o que são os condimentos da época, os receios, o nervosismo, a chuva, o frio, a lama, tudo isso, a palavra que sobressai depois do campeonato terminar é superação. Ficou altamente satisfeito com aquilo que se atingiu esta época e certamente ansioso por aquilo que vem aí. Claramente que ficámos altamente motivados e altamente contentes, até porque é sempre bom relembrar as novas dificuldades que voltámos a ter em montar num plantel. Voltou a haver muitas saídas, nós voltámos a ter que praticamente reformular uma equipa toda de novo, reforçámos-nos com jogadores provenientes, alguns deles do Inatel, outros provenientes do futsal, como eu lembro aqui o caso do João Foito, outros miúdos, como é o caso do Gonçalo Barreiros, do João Canelas, que faziam parte das camadas jovens da União, com alguns jogadores que até nem estavam em atividade, tentando tornar uma equipa competitiva. Conseguimos-lo fazer, sabendo que era uma tarefa, como digo, uma tarefa árdua, uma tarefa em que só mesmo o compromisso e só mesmo a ambição de todos nós é que poderia levar o Escoralense a bom porto. Nós conseguimos fazer isso, fomos sempre um grupo muito forte, fomos sempre uma família, portanto a equipa deu sempre resposta nos momentos em que supostamente as pessoas, porque nós nunca tivemos essas dúvidas, nós internamente no grupo de trabalho nunca tivemos dúvidas que iríamos estar na divisão da elite esta época, mas que temos um caminho a percorrer, o caminho que tem os seus sobressaltos. Neste caso tem muita lama, porque chegámos muitas das vezes, e posso referir, eu estive a fazer um pequeno balanço, que talvez 15 a 20% das unidades de treinos que realizámos no campo 25 de Abril no Escoral foram precisamente cheios de lama, sem condições mínimas para nós podermos pôr em prática um trabalho condizente, que por vezes com a fase em que estávamos da época, ou condizente com o valor que os atletas... Eu gosto de trabalhar em cima da evolução e por vezes é difícil nós promovermos uma equipa de futebol ou tentarmos criar uma equipa de futebol e criar uma evolução, um ritmo de evolução nela, porque ela ao longo da época se torna uma equipa que defenda bem, mas também uma equipa que ataque bem. E isso treina-se, isso trabalha-se durante a semana, não é com palestras ao domingo, ali de 20 minutos, de meia hora, que nós vamos passar isso para os jogadores, trabalha-se durante a semana. E essa limitação do campo foi de facto grande, pronto, causou-nos bastantes problemas, porque tínhamos ambição e tínhamos objetivos. Quando não há objetivos, estas coisas passam ao lado, faz um treino diferente, ou não se treina porque não há condições, mas quando há objetivos, nós temos que ter uma equipa preparada ao domingo para chegarmos e darmos uma resposta condizente em termos técnicos, táticos e físicos. Por isso, foi bom, a vontade dos jogadores foi essa,
portanto, sempre que houve necessidade, eles uniram-se, foram muito ambiciosos. Eu deixo-lhe aqui uma palavra, já o escrevi, já o disse várias vezes. Esta vitória assenta-se precisamente naquilo que eles fizeram. Nós apenas damos o nosso contributo, damos o nosso conhecimento, vamos gerindo alguns problemas que vão aparecendo, mas a vitória e o resultado final é sempre mérito dos jogadores, e nunca irei puxar para mim esse mérito, porque sem os jogadores que quererem, sem os jogadores terem essa ambição, sem os jogadores serem determinados, sem ter o espírito de sacrifício que devem ter, isso não seria possível. Por isso a vitória é deles. Dia 1 de junho, salvo erro, vai haver eleições no Estrelas Coralense. Se calhar estamos aqui um pouco num impasse. Ainda assim, é a intenção de Luís Patrão prosseguir este trabalho no Estrelas Coralense? Repare, Paulo, como diz, é verdade, dia 1 de junho vai haver de facto a eleição de novos corpos diretivos. Já se prevê algumas movimentações, já houve até, e posso adiantar aqui em primeira mão, que houve uma abordagem por parte de alguns elementos que irão fazer parte de uma suposta direção, para que a minha continuidade seja um facto, mas nós temos que pensar muito bem, temos que ver muito bem, porque o Escoralense terá que ter as condições reunidas para que possa fazer um campeonato de acordo com aquilo que são os pergaminhos desse próprio clube, e nós, e aqui sendo um pouco egoísta, nós, a equipa técnica e eu, o treinador, ter as condições necessárias para poder fazer o trabalho que desejo e que pretendo. Não basta ter um campo, terra batida, não basta ter uma direção, temos que saber o que é que as pessoas vão querer, temos que saber quais os objetivos que essas pessoas têm para o clube, quais são as pessoas, se o apoio é total, portanto eu só, e aqui adianto, não faz sentido ficar no clube se não tiver a unanimidade por parte da direção a 100% para poder ter a tranquilidade necessária para poder desenvolver o meu trabalho, e os jogadores por sua vez também sentirem que o treinador, que é o treinador da direção e não é o treinador que ficou. Portanto eu não me agarro a lugar nenhum, nunca o irei fazer, desde que haja condições para que isso aconteça. Nós podemos falar e podemos sentar à mesa e saber o que é que podemos fazer, pondo também aqui um pouco as coisas. Existem outras possibilidades, não posso dizer que não fui já abordado por outros clubes, porque fui, aconteceu também durante a época, mas a minha prioridade será sempre o Grupo Estrelas Coralense, porque sei que é um clube que tem muitas condições. Nós podemos fazer um grande trabalho a nível de aproveitamento dos jovens da zona de Montemor. Sei que há muitos jovens que têm muito valor. Eu sou um indivíduo e sou um treinador que gosto de dar oportunidade aos jovens, desde que eles tenham o compromisso. Não são jovens que digam que sim e que depois gostam mais de sair à noite ou sábado, não, jovens com compromisso, e por isso vamos ver o que é que aí vem e vamos sentar à mesa sabendo de antemão e dizendo também que há vontade que se dê continuidade a esse trabalho, porque o clube com certeza, com o piso de relva sintética, como todos nós sabemos, estando já na calha, nós temos todas as possibilidades, podemos fazer um grupo forte, uma equipa muito forte, onde nos podemos intrometer, se calhar, onde as pessoas por vezes podem não pensar, mas isso são histórias para outra altura. Nesta fase o que interessa mesmo é pensarmos e desfrutarmos um pouco, ainda estamos em festa, e ver o que é que vai acontecer e depois mais tarde pensarmos o que é que iremos fazer e o que é que iremos decidir. Portanto, para o Luís Patrão trata-se de um desafio interessante para assumir num campeonato mais exigente, mais competitivo, onde estão também grandes históricos do Distrital de Évora, também nos nacionais. O Juventude vai manter-se na divisão de elite, o Oriola também, portanto o Atlético de Reguengos é aquele que vai sair para os nacionais, e também há de pesar essa questão do relvado sintético, que vai trazer realmente essa troca da lama pela relva sintética. É um desafio que o Luís Patrão considera, portanto, interessante. Claramente, um piso de relva sintética, como digo, permite-nos ter todas as condições para desenvolvermos um trabalho de princípio a fim, sabendo que podemos preparar uma unidade de treino e chegar lá e aplicá-la. Um pequeno à parte, eu este ano cheguei a planear 2 e 3 exercícios de treino, porque nunca sabia o que é que ia encontrar. Depois também havia as questões profissionais de cada atleta, por vezes também não podiam à própria hora dar o contributo no treino, e como um piso de relva sintética essa situação elimina-se. Nós podemos à partida planear as coisas e aplicá-las de acordo com aquilo que planejamos. O desafio, sim, é um desafio, eu gosto de desafios. Como todos sabem, eu também já estive no Lusitano de Évora, na 3ª divisão, a treinar a equipa do Lusitano, e também já disputei uma subida de divisão à 3ª divisão, outra com o mesmo Lusitano na época seguinte, e são desafios interessantes, são desafios em que todos nós ambicionamos ter, porque joga-se para ganhar. Aqui a pressão não é de não perder, é de querer ganhar sempre. À imagem daquilo que também fizemos este ano nesta divisão. E isso torna-se também, com certeza, que os jogadores que iremos
que supostamente se irão arranjar também terão outra qualidade técnica, também terão outra qualidade tática. Portanto, para o treinador é sempre um desafio, porque nós próprios também nos sentimos desafiados, porque quando temos jogadores e quando estamos numa competição que só por ela própria nos desafia também a sermos melhores, é esse tipo de desafios que cada um de nós tem que enfrentar. Participar por participar nunca será para mim, portanto nunca será o meu objetivo, e por isso vamos esperar. Portanto, é como digo, Paulo, vamos esperar para ver o que é que as coisas vão dar, sabendo que é um desafio interessante. Sim, é um desafio interessante. O caminho, como se costuma dizer, faz-se caminhando. Vamos esperar então por essas novidades e logo veremos de que cor será o fumo. Este caminho, em termos de Escouralense, também tem um condimento especial, que são os jogadores que fazem toda a diferença no plantel, e no plantel do Estrela Escouralense, na própria carta que o Luís Patrão escreveu, algo de importante que releva são os jogadores da casa. Há em muitos clubes um esvaziamento de jogadores da casa. No Estrela Escouralense ainda há esse forte sentimento, essa identidade forte com os jogadores da casa. É verdade, eu sou um treinador que gosto sempre de dar oportunidade aos jogadores que são da terra, portanto aos jogadores que são do clube, porque são eles que sentem o clube como ninguém, são eles que vivem e que sabem tudo aquilo que se passa dentro do clube. Por isso, quando há as vitórias, eles sentem-nas de forma diferente. Não quer dizer que os outros atletas não o sintam também, mas eles, como estão há muito tempo no clube, como é o caso do Boga, do Nhau, que é o capitão de equipa, do Charas, do Jean, nós sabemos que eles têm um sentimento diferente, sabemos que eles também assumiram uma responsabilidade diferente, porque estão na terra, ouvem as críticas, tanto positivas como negativas, lidam com elas, e quando chega ao momento nós conseguimos as nossas vitórias, eles também têm essa mais-valia de sentirem as coisas da forma como elas devem ser sentidas, portanto na profundidade mesmo do seu sentimento. Por isso, não quer dizer que os outros atletas não sejam importantes, porque são. Eu sou um treinador que gosto de apostar no pessoal da terra, gosto de apostar nos jovens. Acho que os jovens, que é sempre o futuro dos clubes, nunca poderá ser, na minha opinião, os jogadores que vêm de fora o futuro do clube, porque esses jogadores com certeza que estarão de passagem, nunca irão criar uma identidade dentro do próprio clube, nunca irão sentir a camisola da forma como os jogadores que estão na formação e que são da terra o sentem. Por isso, nós temos que fazer esse trabalho, temos que tentar criar não só os 4 Bogas, Charas, Nhau e Jean, mas sim muito mais Bogas, Nhau, Charas e Jeans, porque se não tivermos formação, temos que agarrar aos jovens, porque os jovens depois também se permaneçam no clube e também mais tarde, mesmo nascendo da terra, mas que venham a sentir o clube da forma como ele é. Portanto, é um clube, neste caso o Escouralense, um clube que tem mística, um clube que tem pergaminhos, um clube que tem história, e com esses jovens e com esse pessoal da terra e com o contributo que eles deram, portanto, mais uma vez enalteço aqui o contributo que eles deram, não só eles, às vezes ficamos sempre com a sensação que não estamos a ser justos com todos, não é esse o caso. A pergunta foi essa e eu respondo, mas será sempre com base nesse pessoal da terra, desde que eles saibam cumprir as regras do clube, porque o clube terá que estar sempre em primeiro lugar. Eu próprio, por vezes, não defendo os meus interesses, defendo os interesses do clube, e quando há atos de indisciplina e quando há atos que são menos apropriados a um clube de futebol, a meia equipa de futebol, há uma coisa que tem que ser feita. Eu aí não facilito, sou um treinador que eu gosto muito de beber uma cerveja com os meus jogadores, adoro a companhia deles, eles sabem isso. Eu gosto muito de desfrutar tudo aquilo que o futebol nos pode trazer por acréscimo, mas dentro das 4 paredes que é o campo 25 de Abril, tal e qual como é no outro campo qualquer, a disciplina e o rigor têm que existir de forma a que o clube seja digno e que não haja ninguém nem nada que seja mais importante que esse próprio clube. E quando nós conseguimos fazer isto, temos as bases lançadas, as pessoas entendem qual é a mensagem, percebem que estão a faltar o respeito não ao treinador, não à direção, mas sim ao próprio clube, e consegue-se construir bases para que no futuro, venha quem vier, esses jogadores que já estão percebam que, e o treinador que entra ou a direção que vai entrar, perceba que tem um determinado número de jogadores que sabem quais são as regras e sabem qual é a disciplina que têm que ter e a postura que têm que ter para que esse clube seja dignificado. Presumo então que no projeto do Estrela Escouralense tem de ser incluída a questão dos escalões de formação. Acho que sim, acho que deveria de ser. Eu não sei qual vai ser o futuro do clube, como digo, mas acho que seria de pensar, se nós não podemos começar por ter uma equipa júnior, ou uma equipa juvenil, ou uma equipa de iniciados, acho que devemos começar pela formação. O Escoral é uma vila, tem muitos jovens, com certeza que também haverá muitas crianças, que sei que há. Seria de bom tom começar a pensar nos escalões de formação, começar nos benjamins, começar nos infantis, por aí fora, organizarem-se, de forma a que o clube mais tarde possa ter essa base e ter esse grupo de pessoas e grupo
grupo de atletas que sintam a camisola e digam aos que vêm que ali no Escoral há uma equipa que tem que ser respeitada e um clube que tem que ser respeitado. E isso cria-se, não é dito, isso cria-se, tem que nascer, e penso que o Escoralense tem todas as condições, se confirmar então o piso de relva sintética, para poder ter dezenas de jovens ali a praticarem futebol. Para o clube será melhor, porque com certeza irá haver mais receita, irá haver mais apoio, e penso que será importante que o clube venha a pensar nisso, não só no futebol sénior, porque o futebol sénior apenas é o catalisador máximo, mas terá que haver outras formas também de levar as pessoas ao clube e para que o clube também cresça. Muito mais havia a conversar, o nosso tempo esgotou-se. Ainda assim, um repto final, se quiser deixar uma mensagem de alguma forma para finalizar esta etapa, que é esta época desportiva 2013-2014. A mensagem é uma mensagem, nós já nos conhecemos há 2 anos, a mensagem será sempre uma mensagem de defesa do clube, será sempre uma mensagem, como disse aqui atrás, será sempre uma mensagem para todas as pessoas, todos os sócios e adeptos. Quando se deslocam ao campo 25 de Abril e façam uma análise, e este ano sentimos algum frição ali em alguns momentos, alguns jogadores a queixarem-se que havia alguns sócios que os chateavam. As pessoas que pensem que aqueles jovens, por vezes, não é com 50, nem 60, nem 70 euros que se fazem deslocar, e estou-me a lembrar aqui o caso do Fanica, que faz cerca de 60 km para vir treinar ao Escoral. Há muita gente a fazer muitos sacrifícios, há muita gente a perder noites, por vezes, a trocar serviços, e esses jogadores merecem todo o respeito, porque não estão ali pelo dinheiro que o Escoralense lhe paga, nem por dinheiro algum, portanto, seja o qual for, não há nada que pague isso, porque ele deixa a família, eles deixam a família e viram as costas se calhar a coisas que gostavam de fazer mais, mas sim que as pessoas que vão ao futebol para apoiar a equipa de futebol, que sejam unânimes, que sejam mesmo fanáticos e que puxem pelos jogadores pela forma positiva. Assim o clube terá todas as condições, juntamente com aquilo que se está a preparar para poder fazer, e pronto, e é isso, é no fundo solicitar um pouco mais de apoio para que as pessoas sejam um pouco mais racionais no seu raciocínio, porque o futebol é assim, nós sabemos que andamos cá dentro, sabemos que a crítica, como disse no início, existirá sempre, mas o apoio também terá que existir, e é esse apelo que quero deixar. Apoiem o grupo, apoiem o clube, apoiem as pessoas, quem manda normalmente sempre bem, por vezes pode cometer erros, como em tudo na vida, mas é uma mensagem de solidariedade que gostava que os clubes também sentissem por parte dos sócios, porque eles são importantes e os sócios são quem manda mais no clube. Os sócios são as pessoas que podem destituir uma direção, podem destituir um treinador se assim o entender, e se a direção assim o entender, porque eles são a voz máxima desse clube, por vezes erradamente, por isso peço que eles próprios se inteiram e ajudem as pessoas que estão envolvidas nesses projetos. Para terminar, Paulo, também gostava de deixar aqui uma mensagem de parabéns ao Lavre, ao Cabrela pelos objetivos atingidos. Fizeram uma época espetacular, não é fácil também nas condições em que eles se encontram também poder chegar e atingir os objetivos a que se propuseram. Também ao Valenças e ao Fazendas do Cortiço, tanto pela mão do Canivete, no caso do Valenças, como depois também do Viegas, e então nós só temos de dar os parabéns, porque sabemos que também não é fácil nas condições em que eles estão, e no caso do Valenças lutou até às últimas jornadas também por o objetivo que era passar à outra fase. E dar um abraço também especial às pessoas das Fazendas do Cortiço, especialmente ao Paulo, pelo excelente trabalho que fez. Não é fácil, eu sei que não é fácil, tivemos algumas conversas durante a época, mas há que continuar, portanto nós não podemos, a vaga era para 3 equipas, se nós pudéssemos, é como eu costumo dizer aos meus jogadores, eu tenho um plantel com 20 jogadores, eu só posso utilizar 11 mais 3, não posso utilizar os 20, as regras não fui eu que as fiz, por isso não há que desanimar, há que ter confiança no trabalho que foi feito e dar continuidade e tentar aproveitá-lo no futuro para que os clubes sejam ainda mais fortes e consigam atingir os objetivos. O que é certo é que na próxima época vamos ter 3 clubes do Concelho de Montemor Novo na divisão de elite: Escoralense, Lavre e Cabrela. Muito obrigado, Luís Patrão, por esta conversa de fim de época, de balanço de época do Estrela Escoralense.